Bom dia, meu querido. Muito bom poder estar contigo, dando continuidade à nossa reflexão no livro de Filipenses, a Carta da Alegria. Na semana passada, dia 21 de abril, nós começamos essa reflexão e comentamos ali do contexto da carta de Filipenses e 4 pontos, 4 motivos que levavam o apóstolo Paulo a experimentar a alegria do Senhor. E hoje nós vamos continuar e concluir essa ministração dessa reflexão no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Então eu recomendo você que não assistiu a mensagem da semana anterior, da semana passada, que você assista rapidinho e depois você volta para essa aqui, tá bom? Nós vamos dar continuidade então nos motivos da alegria do apóstolo Paulo expressos nessa carta. Então vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 1, onde ele diz assim: Resta, irmãos meus, que vos alegreis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, pois isso é segurança para vós. Então, Paulo se alegrava porque a alegria é segurança para os discípulos. A alegria é segurança para os irmãos, para a família. Alegria e segurança para os filhos, para a igreja. Então a alegria, ela traz essa segurança e essa confiança para os ambientes aonde ela se espalha, né? No ambiente onde a alegria está presente, tudo ganha cor, tudo ganha sabor, tudo ganha perfume, bom perfume, tudo ganha significado, colorido e realização. Então, a alegria, ela traz essa beleza sobre os ambientes, sobre as pessoas por onde ela se espalha. Então, por isso que Paulo exortava tanto os irmãos a que se alegrassem no Senhor, a que não se preocupassem com o fato dele estar ali temporariamente preso, porque ele mesmo falou, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está aprisionada, né? E enquanto eu estou aqui fisicamente preso, a palavra viva de Deus, ela corre o mundo, né? Então, Paulo exortava os irmãos para que se alegrassem renovadamente, constantemente no Senhor. A alegria é um refúgio, é uma segurança para aquele que crê. E a razão da nossa alegria, queridos, é porque nós não vivemos apenas na perspectiva do aqui e agora. Nós vivemos a salvação de Deus, já experimentamos parte da salvação de Deus aqui e agora. E felizmente, graças a Deus, nós experimentaremos a consumação dessa salvação na nossa vida futura, né? Quando partirmos deste mundo, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento da igreja, nós experimentaremos a plenitude dessa alegria. Como disse Paulo também em 1 Coríntios, agora nós conhecemos em parte, vai chegar o dia em que conheceremos totalmente e veremos ao Senhor face a face. E aí a nossa alegria será completa. Essa alegria que hoje nós experimentamos gotas, né, dessa chuva de alegria e já nos sentimos maravilhados e cheios, né? Naquele dia vai ser completa, aleluia, e nunca vai ser tirada. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem dor. Só a alegria na presença do Senhor. Aleluia. Então, no tempo presente, o motivo da alegria de Paulo, aqui no capítulo 3, ele continua falando, eu não vou ler tudo, só quero destacar, o motivo principal da alegria de Paulo aqui era conhecer a Cristo e ser achado nele. Aleluia! E esse deve ser o sonho, esse deve ser o alvo da nossa vida. Conhecer a Cristo e ser achado nele. Quando alguém procurar por você, quando alguém procurar, cadê ele, cadê ela, cadê o Leiva? Está em Jesus. É encontrado em Jesus, né? Está envolvido, repleto, transbordante de Jesus. Então é assim que o Senhor quer nos encontrar e é assim que devemos andar, achados, encontrados no Senhor. E aí Paulo diz, diante disso, de conhecer a Cristo e ser achado nele, eu considero todo o resto como perda. Todo o resto perde o valor.
diante da sublimidade de conhecer a Cristo e ser achado nele, né? Então, todos os meus valores, ideias, símbolos, né? Tradições que eu considero tanto, ele, no caso dele, ele falava a circuncisão ou a incircuncisão nada é diante da sublimidade. Ritos, guardar dias, meses, cerimônias, né? No caso dele, como judeu, nada disso tinha mais significado, valor. Considero tudo como perda, né? O ensino aos pés de Gamaliel, a escola dos fariseus, tudo, né? Nada tinha valor diante de ser achado em Cristo. Então, é a sublime razão, o sublime motivo da alegria, né? É sermos achados em Cristo. E Paulo diz assim, até os sofrimentos, a comunhão dos meus sofrimentos, né? Eu completo no meu corpo o restante dos sofrimentos do corpo de Cristo. Tamanha a identificação dele com o Senhor Jesus. Aleluia. Então, quando nós estamos envolvidos pela alegria do Senhor, tudo muda de sentido, até os nossos sofrimentos. Nada é sem proveito, sem propósito. Então, ele se alegrava por isso, né? Alegria é segurança para os discípulos e para a igreja. Filipenses 4:1, Paulo diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então, Paulo se alegrava pela firmeza da igreja em Cristo, pelos irmãos estarem vivendo firmados, fortalecidos, fundamentados em Cristo Jesus. E aquilo era importante afirmar e reafirmar isso diante dos irmãos, porque eles eram pioneiros num campo distante, num campo novo, né? Onde aquela igreja nasceu debaixo de um avivamento, debaixo de manifestações poderosas e gloriosas do Senhor. Eles precisavam ter esse impacto, eles precisavam ter essa plenitude, essa gloriosa presença do Senhor, para que eles se mantivessem firmes num contexto cultural, temporal ali, adverso, num contexto adverso no mundo onde eles viviam, enfrentando crenças e filosofias contrárias ao cristianismo e sofrendo muitas vezes as consequências, pagando o preço de serem identificados como cristãos, discípulos de Jesus. Quero fazer um paralelo disso com o que às vezes eu ouço falar em algumas mídias, até evangélicas, né? Enfatizando e tentando destacar que nós aqui, na nossa sociedade brasileira, estamos vivendo uma cristofobia, né? Que no meio dessas ondas todas de fobias as mais diversas, né? Gordofobia, não sei o quê, tanta fobia, enfim, inventaram essa história da cristofobia. Querido, cristofobia de verdade, vai para a Síria agora nesse contexto. Você vai ver o que é cristofobia. Vai para o Sudão do Sul, né? Você vai ver o que é cristofobia. Vai para a República Democrática do Congo, ali você vai ver o que é cristofobia. Vai para a Coreia do Norte, vai para a Somália, né? Ali é cristofobia. Agora, vi dizer que o que nós vivemos aqui no Brasil é cristofobia, sinceramente, está faltando muita raiz nesse cristianismo, né? Porque nós temos uma ampla liberdade, né? Nós temos uma ampla liberdade para pregar o evangelho, né? E o nível de oposição que nós passamos aqui é infinitamente inferior ao que os irmãos passam nesses países que eu mencionei. Então, com todo respeito, é falta de vergonha na cara dizer que aqui nós passamos cristofobia, né? É falta de substância no cristianismo que se está vivendo muitas vezes, né? O que nós precisamos como cristãos ter é um mergulho no Senhor Jesus e na essência do evangelho. Pregar o evangelho genuíno, né? Oposição nós sempre vamos ter. Agora dizer que nós estamos vivendo a cristofobia, aí é demais, né? Nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo uma cristoapatia no meio da igreja, né? E eu digo no contexto geral. Precisamos ser despertados pelo Espírito Santo. Precisamos de um avivamento, que não é um avivamento que traga novidade.
É um avivamento que restaure verdades que nós perdemos ao longo do caminho. Porque quando nós focarmos e buscarmos intensamente a Cristo, aí a glória do Senhor vai se manifestar como precisa se manifestar na nossa sociedade. Então, reinterprete e redimensione os teus sofrimentos e as tuas oposições. Porque naquele contexto lá, Paulo preso, né? Mas a palavra do Senhor não estava presa. Ele estava sofrendo uma oposição. Não vou chamar de cristofobia para não enfeitar, né? Porque não é isso. Ele estava sofrendo uma oposição, uma perseguição. Mas ele não estava preso, né? Ele não estava preso, nem nas cadeias físicas, nem nas coisas desse mundo. Então ele mantinha sua liberdade de proclamar o evangelho, mesmo com algemas nos braços. Aleluia. Vamos agora para Filipenses 4:1, mais um motivo da alegria de Paulo. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Não, isso eu já falei. Vamos para a próxima agora, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Paulo parece repetitivo, né? Mas eu já falei, ele repetia, ele reafirmava isso, porque os irmãos precisavam de uma carga extra de alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Paulo se alegrava, porque a alegria do Senhor se renovava sobre a igreja constantemente. Aleluia, aleluia. Isso garantiria a continuidade da fé, esse renovo da alegria. Eu quero te dizer, meu querido, a alegria, ela é personificada na igreja no Espírito Santo, né? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo se move na igreja, quando o Espírito Santo tem liberdade, quando o Espírito Santo pode encher-nos até transbordar, nós desfrutamos da alegria do Senhor. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu cheguei na presença do Senhor, física, mental, espiritualmente esgotado. E é mergulhar na presença, é entrar no ambiente da glória, no ambiente da adoração, no ambiente do quebrantamento diante do Senhor. E aí você experimenta aquilo que o Salmo 84 diz: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Mais vale um dia na presença gloriosa e renovadora, regeneradora do Senhor, do que semanas de resort all inclusive, em qualquer paraíso desse país ou fora dele. Porque a presença do Senhor nos renova completamente. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, física, mental e espiritualmente falando. Então, Paulo se alegrava porque a alegria do Senhor se renovava constantemente na igreja. Mais um motivo, Filipenses 4:10. Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois vocês já haviam lembrado, mas vós não tinhais tido oportunidade. Contextualizando aqui, ele está dizendo, em outras palavras, eu agradeço porque vocês se lembraram de mim para suprir as minhas necessidades, para me abençoar com uma oferta, com uma dádiva. Vocês já tinham lembrado, mas não tinham ainda tido a oportunidade de fazer isso, mas agora fizeram, né? Então Paulo está falando isso. Então ele se alegrava pela lembrança da igreja em suprir a sua necessidade por meio das ofertas. E ele completa dizendo, não porque ele queira receber ofertas, porque ele necessite desesperadamente disso, né? Mas ele se alegrava porque quando a igreja oferta, a igreja tem a oportunidade de ser recompensada pelo próprio Senhor. Muitas vezes a gente esquece isso, né? A gente oferta coisas, né, na igreja ou na vida das pessoas e esquece que dali pode vir e virá certamente uma recompensa do Senhor. E a recompensa do Senhor não necessariamente vai vir na mesma moeda, né, no mesmo câmbio, né, que nós estamos usando. Muitas vezes eu oferto coisas materiais e recebo coisas espirituais. Muitas vezes eu oferto coisas espirituais e recebo coisas materiais. Então,
porque Deus sabe daquilo que nós precisamos e necessitamos. E Ele é um pai que abençoa os seus filhos. Ele sabe do que nós necessitamos. Amém? Então, Paulo se alegrava porque a igreja estava tendo oportunidade de ser recompensada pelo ato de ofertar na sua vida, né? E aí, isso confirma, né? Concorda com o ensino de Jesus em Mateus 5, no Sermão do Monte, quando ele diz que quando a nossa mão oferta, né? Isso haverá uma recompensa do Senhor a nosso favor. Aleluia. É um reconhecimento do trabalho apostólico que Paulo desempenhava. Então, queridos, resumindo, quem oferta deve ofertar em Cristo. E quem recebe deve receber em Cristo. Aleluia. E o último motivo, Filipenses 4, de 11 a 13, que é a continuidade desse texto 4:10. Filipenses 4, 11 a 13 diz: Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E como nós temos falado aqui, que a alegria é força. Então, posso todas as coisas naquele que me alegra. Amém? Aleluia. E aqui Paulo está dizendo que ele pode todas as coisas. E que todas as coisas são essas no contexto original aqui desse texto. Todas as coisas é passar fome ou ter fartura. Passar escassez ou ter abundância, né? Passar frio ou estar aquecido, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabia transitar em todos esses ambientes porque o seu olhar e a sua esperança, suas expectativas não estavam nas dádivas, nos dons, né? Não estava no ter ou não ter. Estava, parafraseando lá o poeta, no ser ou não ser, né? Então, a expectativa de Paulo estava em ser de Cristo, em pertencer a Ele. E aí, ter ou não ter, tanto faz, né? Sei passar qualquer coisa. Estou instruído, ensinado, discipulado pelo Senhor por isso. Então, Paulo se alegrava, não pela dádiva, mas ele tinha gratidão pelo contentamento por saber viver com o que tinha, seja muito ou seja pouco, né? Essa é uma lição que nós precisamos aprender nesse mundo guiado pela coceira do consumismo, do desperdício e da opulência, da ostentação, né? Esse mundo não vive a simplicidade. Esse mundo não vive o contentamento. Pelo contrário, ele vive a opulência, ele vive a ostentação, ele vive o descontentamento, que é um dos motores do comércio hoje em dia. E não por acaso, quando Jesus condena Satanás ali em Isaías e também Ezequiel, tem um trechozinho que é interessante. Ele diz: na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Por isso eu te lançarei profanado fora dos montes de Deus. Né? Então essa coceira, esse afã, essa ganância, essa coisa que é insuflada por Mamon, na verdade, essa multidão de ter, possuir, etc., isso não é de Deus, isso vem da natureza do maligno. E o Senhor condena isso. Não por acaso, lá em Apocalipse, o Senhor condena a Babilônia grande, que vendia e comprava com todo mundo da terra e vivia na opulência, vivia na ostentação, né? Vivia mostrando e exibindo tudo aquilo que ela tinha de riqueza. Jesus condena essas coisas. E aí eu digo também que Jesus tem um olhar sobre a acumulação sem medida nenhuma. Existe uma ética no administrar as coisas que Deus nos dá. Não é moral, não é ético alguém, mesmo cristão, mesmo que a prosperidade tenha vindo de Deus e que eu creio que vem, não é ético que alguém esteja vivendo
com 5 casas no patrimônio, sendo que só usa uma, e outros irmãos não tenham um teto sobre a cabeça, né? Então, eu creio que o cristianismo que nós precisamos experimentar e viver nesses últimos dias, ele precisa ter um olhar equânime sobre essas coisas também, né? Pode parecer que eu estou desviando um pouquinho do assunto da alegria, mas não. Que alegria é ter um teto sobre a cabeça. Que alegria é ter uma cama decente para dormir. Que alegria é ter um chuveiro com água aquecida. Que alegria é ter um vaso sanitário, né? E muitas pessoas aqui no nosso país não desfrutam dessas coisas. Que alegria é ter um salário digno, ou mesmo que não seja o seu salário dos sonhos, é um salário. Muitas pessoas e mesmo irmãos e irmãs estão sofrendo debaixo de trabalho em condição análoga à escravidão, hoje, no Brasil. Então, queridos, nós temos que ser gratos por tudo. Temos que ser gratos pelo que temos e pelo que não temos. Porque, na verdade, a maioria de vocês que estão me ouvindo tem muita coisa. E tem coisa para dar e vender. Tem coisa para repartir com muita gente, né? Então, sejamos gratos ao Senhor, sejamos alegres e tenhamos o contentamento como bandeira na nossa vida. Então, ter ou não ter as coisas não mudava o humor de Paulo. Ter ou não ter as coisas não era o motivo da sua alegria. Em Deus nós somos capazes de viver vitoriosamente acima das circunstâncias instáveis dessa vida. Isto vem do poder e da comunhão de Cristo em nós. Aleluia. Então, queridos, eu finalizo aqui essa breve reflexão nesses motivos da alegria para as nossas vidas, né? Pegando como exemplo o apóstolo Paulo. Se você fizer uma revisão desses 9 pontos que eu falei na segunda passada e hoje, você vai ver que eles abordam várias coisas na vida, né? Na vida no contexto da igreja, na vida no contexto pessoal, na vida falando de sentimentos, de emoções, de posses, de bens, de administração de bens, várias coisas. E a grande questão é identificar e ser alegre e ter o contentamento em todas essas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, deixo aqui essa meditação. Vamos orar um pouco ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra viva, eficaz, tua palavra que nos ensina, que revela toda a verdade, que nos guia, Senhor, a águas tranquilas, águas de descanso, e eu digo águas de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu te peço, Senhor, que a alegria volte a brotar e a fluir na vida e no coração, na caminhada de cada um que ouvir essas palavras. E que volte a fluir começando pela gratidão. A gratidão é o primeiro passo para chegarmos na alegria, Senhor. Aleluia. Que assim tenhamos um coração grato, um coração agradecido, um coração, Pai, que se alinha com os teus propósitos e com a tua verdade. Tu és o Deus de toda alegria. Em ti há plenitude de alegria, Senhor. Na tua presença há delícias perpétuas, diz o Salmo 16. E é disso que nós nos alimentamos. Nos alimentamos porque a alegria do Senhor está conosco, aqui e agora, enquanto estamos nessa peregrinação terrena. E a alegria do Senhor ela vai continuar por toda a eternidade, porque nós veremos o Senhor face a face e nada nos separará do teu amor, Senhor. Por isso nos alegramos profundamente em tua presença. Nos alegramos no teu Espírito Santo. Assim nós oramos, ó Pai, nesse dia. Assim nós abençoamos, ó Pai, a vida, a casa, a caminhada de cada um que está ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, querido. Que seja uma semana repleta da alegria do Senhor na tua vida em nome de Jesus. E seja luz.